Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos. Eu sou a Dulce e hoje venho-vos falar dos 5 sabores que nós devemos ter sempre presentes no prato. E estes 5 sabores estão intimamente ligados à culinária e medicina oriental, em que se consideram as 5 transformações. Então, cada transformação tem associado um sabor, uma cor, um par de órgãos, tem associado, portanto, um conjunto de coisas, entre as quais o sabor. Do ponto de vista da macrobiótica, estes sabores devem estar sempre presentes no prato para tornarem o prato mais harmonioso, mais equilibrado e para tonificarem ou nutrirem determinado conjunto de órgãos. Não deve estar nenhum em excesso, ou quando nós utilizamos um sabor destes em excesso, em vez de estarmos a tonificar ou a equilibrar os órgãos associados, podemos estar a lesá-los. E eu dou o exemplo já, por exemplo, o excesso de sal poderá lesar os rins a falta de sal também poderá lesar os rins, ou seja, deverá haver aqui algum equilíbrio. E quando eu me refiro a sal, eu refiro-me sempre a sal marinha integral, portanto um sal de boa qualidade que, para além de minerais, fornece também oligoelementos de forma muito equilibrada. E nós precisamos mesmo desses minerais e oligoelementos para o nosso corpo funcionar, para o nosso sistema nervoso funcionarem. Mas passando isto, que eu era só explicar que estes sabores devem estar presentes no prato, mas de forma equilibrada, sem abusarmos de nenhum deles portanto, deverão estar todos presentes, mas sem evidenciar nenhum, ou se evidenciarmos, poderá ser ligeiramente evidenciado aquele em relação, portanto, aquele que estiver em termos de transformação, aquele que estiver mais presente. Por exemplo, nós agora estamos na primavera, temos associado os órgãos fígado e vesícula, e o sabor é o sabor ácido, e se quisermos evidenciar ligeiramente nesta altura do ano esse sabor, então evidenciá-lo, mas ligeiramente. Ácido em excesso também não. Pronto, e eu vou então falar dos 5 e começo com o sabor doce, que é um sabor muito apreciado. Nós temos ou seja, a nossa língua detecta com muita facilidade o sabor doce, e o sabor doce é aquele primeiro sabor com que nós temos contacto quando nascemos, porque o leite materno é doce. Até se costuma dizer que nós seres humanos, só produzimos portanto, a única secreção que nós produzimos é o doce, é o leite materno, todas as outras são salgadas. Portanto, o bebê fica habituado a este sabor doce desde muito pequenino e nós passamos de bebés a crianças e adultos, e este sabor doce acompanha-nos desde sempre e é aquele que nos traz talvez mais prazer. Então, é como devemos conseguir um sabor doce de boa qualidade à refeição? Usando vegetais naturalmente doces. Eu, quando me refiro a sabor doce, não estou a falar de açúcar, não estou a falar de mel, não estou a falar de nenhum doce muito forte, muito intenso, e que, pelo contrário, não tonifica, não equilibra, vai danificar ou vai lesar os órgãos associados à transformação correspondente. E, portanto, eu refiro-me sempre a um doce equilibrado. E o sabor doce está intimamente ligado à transformação solo, que na medicina tradicional chinesa se chama terra, não é? Mas nós, na macrobiótica, quase toda a gente que vai falar sobre a transformação solo refere-se a ela desta forma e não terra. Solo tem sempre nós temos aquela a noção que o solo é um organismo vivo, tem vida lá dentro, e isso é verdade, e terra talvez não consigamos associar tão bem a esta vida que nela existe, e portanto aqui há esta distinção, mas está tudo bem que seja terra. Então o sabor doce está associado então à transformação solo,
E esta transformação está ligada ao estômago-baço-pâncreas. Então diz-se que este sabor tonifica estes órgãos e equilibra-os. E portanto será um sabor doce dado por vegetais doces, pelos cereais integrais que são naturalmente doces, eles são ricos em amido e se nós os mastigarmos bem, nós já estamos a transformar os amidos através da nossa saliva e conseguimos extrair o sabor doce presente nos cereais e também poderemos, claro, encontrar o sabor doce na fruta, que nunca deve ser utilizada em muita quantidade e deve ser sempre utilizada a fruta na época. Portanto, é relativamente fácil termos o sabor doce no nosso prato. Outro sabor que devemos ter presente no nosso prato é o sabor, e agora seguindo a ordem, é o sabor picante. O sabor picante pode ser conseguido com facilidade à custa de alguns vegetais que são picantes e nós podemos pensar logo assim, à primeira vista quais são estes vegetais. O agrião, por exemplo, a rúcula, alguma cebola crua também tem assim o picante. O gengibre, podemos utilizar umas gotinhas de gengibre em cima da comida e portanto não estamos a falar de especiarias como a malagueta ou o piripiri, outro tipo de especiarias que deem o sabor picante, estamos a falar de vegetais ou de alguns alimentos que são naturalmente picantes e que vão, enquanto o picante dado pela malagueta é um picante que lesa estes órgãos, que não é benéfico mesmo, e outros, e eu já falei das especiarias no meu vídeo anterior, até gostaria de falar mais coisas, mas eu tento sempre manter os vídeos relativamente curtos e portanto fica um vídeo com alguma informação, mas eu talvez volte a ela mais, volte ao tema das especiarias noutra altura. Mas então, eu não me refiro então ao picante da malagueta, mas sim ao picante dos vegetais e alguns, portanto, alguns condimentos como o gengibre que nós podemos utilizar. No fundo, também podemos pensar que é uma especiaria, mas podemos utilizá-lo fresco, não é? Como raiz. E será ligeiramente picante. O rabanete também é picante e podemos utilizá-lo também para nutrir ou equilibrar os órgãos associados portanto, à transformação metal, que é que vem a seguir à transformação solo. E os órgãos associados a esta transformação são os pulmões e o intestino grosso. Pronto, e passamos à seguinte, e a seguinte será a transformação água, que tem como órgãos associados os rins e a bexiga e os órgãos reprodutores, cujo sabor, eu já falei no início, é o salgado. E o sabor salgado também é muito fácil de encontrar, nós normalmente colocamos um pouco de sal em cima da comida e na macrobiótica ainda utilizamos muitas vezes o gomásio, que eu tenho esta receita no canal, o gomásio que é feito com sementes de sésamo ou gergelim e juntamente com sal, ou podemos também fazer o gersal, que é um condimento que é feito com algas tostadas e também, desculpem, o gomásio é também conhecido por gersal no Brasil, penso eu, mas é a goma wakame que é feita com a alga e as sementes de sésamo. E estas duas receitas eu tenho-as no canal, quer o gomásio, o gersal, ou a goma wakame, elas estão as duas no meu canal. Também nós utilizamos na macrobiótica, mas isso são tudo condimentos que vêm do Japão e nós não precisamos de os utilizar. A meixa umeboshi ou vinagre da meixa umeboshi, que dá sal, ou o shoyu ou o miso. Portanto, tudo isto são condimentos salgados que se utilizam muito na macrobiótica, mas como têm origem não em Portugal, e eu estou em Portugal, podemos pura e simplesmente não os utilizar e utilizar apenas o sal ou o gomásio feito a partir de sementes de sésamo com sal e acrescentar mais um pouco à refeição. Depois, a seguir,
passamos ao sabor ácido, que é aquele que está agora mais destacado nesta altura, porque estamos na primavera e a transformação associada é a transformação árvore ou madeira. Na medicina tradicional chinesa costuma-se chamar madeira. Nós na macrobiótica chamamos-lhe árvore, mas está tudo bem, madeira ou árvore, o significado é exatamente o mesmo. Então o sabor que está associado, eu também já falei no início, é o sabor ácido. E o sabor ácido, apesar de ser fácil de colocar à nossa refeição, nem sempre nos lembramos de o fazer. E então o sabor ácido também parece fácil de encontrar, não é? Basta utilizar umas gotas de algum citrino, como o limão ou o laranja ou até tangerina, nesta altura que ainda há. Até a raspa destes citrinos, que até conseguem dar o sabor amargo, que é o que vem a seguir, e ligeiramente o sabor ácido. Um bom vinagre, como um vinagre de cidra, ou um vinagre de arroz, ou um vinagre natural, um vinagre de kombucha, também se pode utilizar em pequena quantidade, nunca em grande quantidade, mas é um sabor relativamente fácil de encontrar. E nós muitas vezes em Portugal utilizamos este sabor ácido, é engraçado, não é? Para cortar às vezes a gordura. E lembrem-se dos filetes servidos com uma rodela de limão, e alguns pratos que vêm acompanhados, e eu estou-me a lembrar aqui a carne de porco alentejana, que vem muitas vezes com picles. Os picles são ligeiramente ácidos, e já agora também me esqueci de dizer isto, ainda bem que falei nos picles, porque nós podemos utilizar os picles naturais quer para dar o sabor ácido, quer para dar o sabor salgado também num prato. E refiro-me ao chucrute, ao picles em salmoura, e o kimchi consegue ainda conjugar estes três, porque o kimchi, aquilo que eu faço não leva malagueta, mas fica picante, também consegue ter os três sabores, consegue ter o salgado, o ácido e o picante. Portanto, ou colocarmos um bocadinho de um fermentado, quer seja o kimchi, quer seja o chucrute, quer sejam picles naturais, nós estamos a dar a tornar a nossa refeição muito mais rica e a conseguir rica em todos os sentidos, porque é rica mais porque o nosso corpo vai beneficiar muito daquele fermentado, quer a nível digestivo, quer a nível de absorção dos nutrientes presentes no prato, mas também porque conseguimos mais sabor, para trazer mais sabor para o nosso prato. Isto é um tema que me apaixona. Eu faço muitos fermentados, desde queijos a vegetais fermentados. Também faço muitos vegetais em conserva, sem ser fermentados. E portanto o pão de levedação natural, que também consegue dar aqui um bocadinho de acidez. Nós conseguimos com os fermentados fazer imensas coisas, e já me aconteceram tantas coisas na cozinha com os fermentados, coisas muito positivas e experiências que não correram tão bem, mas a cozinha é assim mesmo. É mesmo um local onde nós podemos fazer experiências e ganhar muita experiência também. É engraçado este trocadilho. Fazemos experiências, algumas não correm tão bem, mas ganhamos a experiência, não é? E pronto, e por último temos o sabor amargo, que somos capazes de torcer um bocadinho o nariz quando falamos de sabor amargo, mas muitas vezes nós, quando não o temos no prato, vamos à procura dele a seguir à refeição. E como é que nós vamos à procura dele? Vamos à procura no cubinho de chocolate negro, ou no café, ou numa bebida qualquer que seja ligeiramente amarga. Portanto, nós vamos sempre à procura de tonificar o coração e intestino delgado usando o sabor amargo. E o sabor amargo, como é que se consegue à refeição? A forma mais fácil para mim é utilizar mesmo as sementes de sésamo tostadas, mas algumas algas, como a nori, também têm um sabor ligeiramente amargo. Também se podem utilizar flocos de nori em cima da sopa ou no prato mesmo, em cima do cereal. Existe um condimento que nós utilizamos na macrobiótica, que é o Tecamiso, que é bastante amargo, mas que se calhar não vale a pena estar a comprar, nem nada que se pareça. Utilizo umas sementes de sésamo tostadas, ou umas nozes tostadas, que às vezes também dão um sabor amargo, ou uns flocos de nori, e vai ter o sabor amargo
à refeição. E pronto, olha, por hoje a minha partilha é esta. Se tiver alguma sugestão de algum tema, alguma coisa que eu queira falar ou alguma coisa que tenha ficado menos clara neste vídeo, eu estou mesmo disponível para fazer um vídeo sobre esse tema ou esclarecer a sua questão. Obrigada por me ouvir e até um próximo vídeo. Obrigada.